Olá, rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo, o Rei está voltando, amém? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Ávila, profetisa. Estarei hoje falando com vocês um pouquinho sobre: é bíblico o óleo da unção? É bíblico você ungir objetos e pessoas? Fique conosco até o final desse vídeo e já vai deixando o seu like e compartilhando para que a gente possa ampliar essa rede de conhecimento, porque aqui a gente é profeta e não palhaço. Amém? Bom, amados, primeira coisa, alguém já adquiriu, já comprou, já ganhou esse tipo de óleo de unção? Aqui existe 7 óleos de unção. Eu vou explicar cada um deles e no decorrer do vídeo eu vou explicar sobre a unção dos óleos, ok? Quem podia ungir e se é permitido ungir objeto e quais. Primeira coisa, mirra. Esse óleo aqui, ó, é utilizado para unção de cura de corpo. Esse aqui, bálsamo, unção para cura e restauração da alma. Esse aqui, acácia ou cássia, utilizada para ungir libertação. Esse aqui, canela ou cinamomo, bênção do lar, unção para bênção do lar. Esse aqui, rosa de Saron, é unção para o amor ou vida sentimental. Misericórdia, vai pegando aí. Esse aqui, aloés, é para unção de poder e beleza. Misericórdia, vai pegando aí. E esse aqui é nardo, que é utilizado para ungir prosperidade. Ai, Senhor, vamos lá para esse estudo. Então, você já alguma vez já ganhou esse kit? Já deu de presente? Já recebeu de presente? Vamos falar um pouquinho sobre essas unções de óleo nos dias de hoje? Amém? Bom, primeira coisa, nós temos que saber o seguinte. Vamos estudar sobre o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se você pegar a Bíblia, Êxodo 29, ok? Êxodo 29 fala sobre quem podia ungir, que tipo de pessoa poderia ungir, usar esses óleos. Aqui a gente vai falar sobre a unção do sacerdote, Antigo Testamento primeiro. Êxodo 29, versículo 21. Pegue então um pouco do sangue do altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão com ele sobre Arão e suas vestes, sobre seus filhos e as vestes deles. Assim serão consagrados ele e suas vestes, seus filhos e as vestes dele. Aqui, amados, nós temos que entender que essa ordem foi dada por Moisés. Moisés, ele usou esse óleo para ungir o sumo sacerdote, que era quem? Arão, e os sacerdotes, que eram seus filhos, ok? Quando a gente fala em aspergir, é sobre borrifar, né? Então, esse óleo da unção, nessa época aqui, era utilizado por sacerdote, ok? Guarde isso. Quem podia fazer?
A unção aqui, sacerdote. Qualquer pessoa? Não. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a unção de reis. Como que era feita a unção de reis? Tá lá em 1 Samuel 10, versículo 1. Então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça e o beijou, e disse: Porventura, o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Então, aqui a gente já nem está falando mais de óleos. Aqui a gente já está falando de azeite. Sobre reis. Quem fazia a unção de reis? Era feita através do sacerdote que ungia reis, através de azeite, ok? Então, aqui a gente tem que entender, avançar um pouco, ó. Quando a gente fala de unção sobre reis, é utilizado para consagração e separação do homem para servir a um objetivo de uma nação, fazendo a vontade de Deus, ok? Então ele ia servir, ele ia ter um cargo. Então o objetivo aqui é, não existe nesse tipo de unção com azeite nenhum tipo de proteção contra o mal, e esse azeite também não pode ser visto como algo místico, crendice. Tá entendendo? Porque tem pessoas depositando sua confiança nesse tipo de frasquinho, que vem com esse tipo de denominação que serve para tal tipo de coisa, certo? Caindo na crendice. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho agora da unção de profetas. A unção de profetas está lá em Salmos, só um minuto. Em Salmos 105, 15, fala sobre os profetas. Não toque nos meus ungidos, não maltrate os meus profetas. Olha que forte isso. Quem unge nós, profetas, eu como profetisa? O próprio Senhor Jesus. O próprio Deus, que me chama, faz esse chamado para profeta, e ele que nos unge. No Antigo Testamento, não existe nenhuma menção dentro da palavra de Deus sobre a utilização, seja de óleo ou a azeite, para ungir um profeta. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a unção de objetos. Então, primeira coisa que você tem que entender: que tipo de pessoa pode sair ungindo ou ser ungida aí? Nós estamos falando de sacerdote, reis e profetas. Fora disso, não tem como. Percebe? Vamos falar da unção de objetos. Êxodo 30, versículo 26 e 27. Use para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Ou seja, aqui a gente está falando de objetos específicos, objetos que eram ungidos no tabernáculo, objetos como candelabro, isso no Antigo Testamento, ok? Hoje em dia o que as pessoas estão usando é um óleo, esse tipo de óleo aqui que eu mostrei no início do vídeo, e sai ungindo carro, sai ungindo pessoas, sai ungindo moto, bicicleta,
e acham que fazendo isso como um ato simbólico, ou até mesmo falando que é um ato profético, você tem que entender uma coisa: não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Sacerdote, reis e profetas. E outra coisa, na Bíblia não diz que a gente tem que fazer isso. Vamos falar um pouquinho agora no Novo Testamento sobre a unção, certo? Vamos falar agora sobre o óleo da unção no Novo Testamento, o que que diz? No Marcos 6, versículo 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com o óleo e os curavam. Aqui existe duas correntes de estudo, mas uma que é a mais utilizada pelos teólogos. Aqui quando menciona óleo, aqui era óleo medicinal, que hoje, nos tempos atuais, não se utiliza mais. Por quê? Porque a medicina é avançada, ok? Então, aqui, quando se fala de óleo, é nesse sentido. Em continuação ao estudo sobre óleo, agora no Novo Testamento, em Lucas 10, versículo 34, fala assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Óleo medicinal aqui também, tá? Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para um hospedaria e cuidou dele. Então, aqui da parábola do samaritano. Aqui, quando fala de óleo, fala justamente de óleo medicinal, né? Também, não é nenhum desses óleos aqui, não, tá bom? Não, nenhum desses, não tem nada a ver. Então, tome muito cuidado. E para finalizar, eu vou falar agora sobre Tiago 5, versículo 14. Vamos lá, sobre o óleo, Tiago 5, versículo 14. A oração da fé. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Então, aqui, amados, o que é? Tem presbíteros que são chamados no momento do leito para poder ungir, mas além de ungir, se caso ele não tem o óleo da unção, porque nós estamos falando que é um óleo medicinal, que hoje em dia não é mais utilizado, amém? Mas como simbologia, digamos, como um ato profético, digamos assim. O presbítero, ele vai lá e unge, mas o que vai levantar o enfermo, ainda assim, não vai ser o óleo. Não vai ser o óleo, vai ser a oração da fé. Então, amados, o que a gente tem que entender? Qual é a pergunta aqui? A Bíblia permite que você unja pessoas e objetos com esses óleos que são vendidos, comercializados ou divulgados ou dados em presente por aí? Tem algum poder? Esse óleo tem poder? Se você falar que tem poder, você está com um desvio no seu pensamento. Por quê? Porque você está atribuindo poder a um líquido que é comercializado muitas vezes, né? Ou distribuído, nem sei de que forma é consagrado, tem que tomar até muito cuidado com isso. E você está pondo a sua fé baseado nisso. E isso é errado. Isso não tem agradado a Deus. Porque, amados, como foi explicado aqui, quem podia fazer, quais as pessoas que tinham esse poder, digamos assim, de usar esses óleos ou até mesmo azeite? Sacerdote, reis e profetas. É qualquer pessoa? Não. Já começa por aí, já restringe. Outra coisa,
é utilizado nos dias de hoje de forma errônea, como crendice. Pessoas estão utilizando óleos acreditando que é um ato profético, que não é. Não pode ser feito por qualquer um. Por quê? Porque os objetos, foi explicado lá, Êxodo 29, são objetos específicos naquela época do tabernáculo, da Arca da Aliança. Hoje em dia as pessoas têm comercializado, têm trazido isso como atos proféticos. Ah, por exemplo, eu vou te dar uma rosa ungida, vou te dar um lenço ungido, esse óleo é ungido. E pessoas estão, querendo ou não, depositando, e isso pode se tornar algo místico, que tem contaminado o povo de Deus. O Espírito Santo me fez entender dessa forma e trazer aqui que não existe unção maior do que a unção do Espírito Santo, que hoje é a derramada nos tempos atuais. Então, não é bíblico você sair utilizando esse tipo de óleo. Eu também fiquei bastante impressionada, porque eu também já me utilizei de muitos óleos. E o Espírito Santo me convenceu hoje que isso não é bíblico. Então, hoje, se você tem esse tipo de frasco, né, com vários tipos de composições, e serve para cada tipo de situação, saiba você que isso não é verdadeiro, não provém da parte do Senhor. Né? Pessoas estão se apegando a esse tipo de simbologia, até mesmo como se fosse um amuleto. Parece que as pessoas precisam de algo para se apoiar, e sendo que o que você tem que ter de mais importante é a fé no Senhor Jesus e principalmente a unção maior, é a unção do Espírito Santo. Essa é a unção maior que vai ativar todos os outros dons, muito mais poderosos, muito mais sobrenaturais. Então, amados, não. A resposta é, sobre a pergunta, a Bíblia, é bíblico usar óleo para ungir objetos e pessoas? Não. Não é bíblico. Porque não é qualquer pessoa. Porque tomar cuidado de que maneira está se usando esse óleo, de que forma foi adquirido. Se é crendice, mesmo como um símbolo, simbologia não precisa disso. Não há poder maior do que, não há unção maior do que a unção vinda do céu, do alto, do poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Essa é a unção dos dias atuais. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam ter entendido essa mensagem. Comente aqui experiências. Se você desconfiava sobre esses óleos, quais as experiências que você teve? Se você confia nisso, até que ponto você confiava nesse tipo de óleos? E de que maneira você adquiriu, se você já foi presenteada, se você já deu de presente, e o que você está achando sobre essa verdade que está sendo revelada para você. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.